E neste capítulo de hoje da novela Chocolate com Pimenta, você verá que Dona Mocinha e seu margarido então finalmente decidem ter sua primeira noite juntos. Só que algo inesperado acontece. Margarido dá um grito que acorda todos da casa. Você verá também que Miguel será desmascarado na frente de todos por Bernardo. Me diga nos comentários o que você acha que Aninha deverá fazer diante de tamanha revelação. Tudo isso e muito mais eu te conto em detalhes no vídeo de hoje. Que vendeu o seu salão e entrega o dinheiro para Aninha. Todos da família ficam admirados com a atitude de Márcia. Sua avó e seu pai diz que estão com muito orgulho dela. Logo mais tarde, Aninha e seu tio conferem o dinheiro e planejam as compras. Margarido diz que passou a vida inteira fazendo bombom e que agora ele vai ajudar a Aninha. Vou ajudar você, filha, a fazer os seus bombom. Enquanto isso, o prefeito tenta dar as suas desculpas para a primeira-dama. Danilo que tenta ajudar eles então invertem o jogo, dizendo que Danilo tem que se casar com Olga. Ele então diz que está até pensando, mas só vai firmar algum compromisso com Olga quando ele tiver certeza sobre essa participação dela na fábrica. Enquanto isso, Marieta, que prepara a mesa do jantar, dá a notícia à sua família que comprou o salão de beleza. O delegado então fica bravo, pois Marieta gastou todas as economias. Marieta então fala umas boas verdades para Olga e Terêncio. Ela fala para Terêncio que ele fez muita coisa errada e que se ele perder o cargo dele, ele vai vir correndo para as saias dela. E quanto a você, Olga, se algum dia precisar de mim, vai ter que aprender a ser manicure. Enquanto isso, no curral, Márcia que puxa assunto com Timóteo. Ela então conta para Timóteo que as joias que o prefeito deu a ela eram todas falsas. Joias falsas, sentimentos falsos, tudo que ela achou era falso. Timóteo então que vai se aproximando de Márcia e acaba beijando ela. E Márcia se rende ao beijo de Timóteo. Timóteo que vai se afastando e Márcia pergunta se o beijo foi ruim. Pensativo, Timóteo diz que sempre gostou de Márcia. Os dois então que conversam e Márcia assume que tinha ciúme dele, pois não suportava ver ele com Gigi. Firme, Márcia então diz que não quer mais saber de amor falso e que Timóteo, apesar de ser um jumento, ele tem um bom coração. Mas Timóteo diz que não quer mais saber de Márcia. Márcia diz, mas não quer não? Mas olha pra mim, ó, olha pra minha pessoa, eu sou chique, eu sou elegante. Timóteo então diz que se Márcia realmente quer ele, ela vai ter que provar que está diferente. Ela vai ter que aceitar ele como ele é. Ele então sai deixando Márcia sozinha no curral. Brava, ela diz, olha para isso, gente, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de beijar esse jumento. Enquanto isso, na casa de Conde Klaus, todos na mesa reclamam, pois só tem chuchu para comer. Conde então desabafa dizendo que Jezebel declarou guerra e que não vai depositar o dinheiro da fábrica em seu banco. Ele então pede para Sebastião conversar com Jezebel. Sebastião explica que ela é a majoritária e que ele se contenta apenas com uma retirada. Não perdendo a oportunidade, Conde Klaus então diz, bom, então traz assim um pernilzinho, um carneiro, um lombozinho pro seu velho tio. Sebastião então vai jantar no hotel. Ele então encontra a doutora Sofia e tenta arrastar as asas para cima dela. Ela então se retira dizendo que perdeu o apetite. Voltando para o seu quarto, ela então encontra com Danilo. Ele então diz que precisa falar com ela. Danilo então sobe para os aposentos com a doutora Sofia. Doutora Sofia então diz, bom, se eu entendi bem, você tem interesse na Olga, mas quer saber sobre a participação dela na fábrica, se foi justa? Ele então explica que sim, pois eles foram noivo e quase se casou.
Doutora Sofia então diz que não sabe, pois ela não fez o documento. Olga e Sebastião tiveram do lado de Jezebel antes do processo, né? Eles ajudaram Jezebel, então a gratidão da Jezebel em fazer isso com eles. Interrompendo, Danilo sorri dizendo que Jezebel não sabe o que é gratidão. A doutora então diz que ele está enganado, pois Jezebel só queria voltar para a fábrica porque a viuvinha estava dilatando o patrimônio que o seu irmão deixou. A doutora então aconselha Danilo a se casar com Olga e esquecer esse caso, pois não há nada ilegal. Enquanto isso, Celina que corre de Conde Klaus dizendo que eles têm a penitência, que foi o padre que deu. Se ajoelhando, ela então chama Conde para cumprirem a penitência. Eles então começam a rezar. Enquanto isso, Graça, no quarto ao lado, tenta seduzir Guilherme. Firme, ele diz que não tem nada com ela, a não ser o seu filho. Ela então questiona se ele está bravo porque perdeu o processo de Aninha. Se levantando, então ele desabafa dizendo que também é por isso. Pois ele não se conforma que Ludovico não tenha nenhum documento registrado em cartório público e que os advogados da fábrica devem ter ajudado Jezebel. Ela então pergunta se ele vai apelar pela causa. Firme, ele diz que prefere não dizer a Graça, pois ele não confia nela. Márcia então, que volta para o seu quarto, Daia questiona se ela está triste. Ela então diz que tem que dormir, pois amanhã tem que avisar o pessoal do salão que ela vendeu. Enquanto isso, na sala, Aninha planeja dizendo: amanhã, tio, eu e o Miguel vamos comprar os tachos, as barras de chocolate, as colheres, as pimentas. Margarido fala para ela comprar bastante panela e colher de pau para eles fazerem chocolate. Vó então diz para eles irem dormir, pois amanhã o dia vai ser cheio. Margarida então diz que vai ficar para dar boa noite à dona Mocinha. Aninha vai até o quarto dar boa noite a Tonico e a Bernardo. Ela então, que observa Bernardo, pergunta se ele tem algum problema. Pensativo, ele diz que não, ele apenas precisa pensar. Enquanto isso, na sala, Margarido, que dá boa noite à dona Mocinha, quando ele vai saindo, ela então chama ele e pergunta se o chão do curral é muito duro. Ele então afirma que sim, e dona Mocinha fala para ele que ele podia ir até o quarto. Ele então segura na mão de dona Mocinha e os dois vão para o quarto. Margarida então chama ela para eles deitarem. Dona Mocinha pede a ele para se virar, pois ela vai colocar a sua camisola. Margarida então, se virando, dona Mocinha pede para ele apagar a luz, pois é a primeira vez dela. Ele então diz que tem certeza disso e que ele vai ser muito carinhoso com ela. Se aproximando um do outro, eles então se beijam. Abraçando dona Mocinha, os dois se deitam. Margarida então dá um grito muito grande que acorda a todo mundo. Timóteo acorda Miguel dizendo: vamos, pois estão matando o tio Margarido. Todos vão até o quarto e vó pergunta a dona Mocinha o que ela fez. Ela então diz que não fez nada, pois ela só abraçou ele e ele começou a gritar. Desesperado, Margarida explica que tá com uma dor tão forte que não se aguenta nem mexer. Vó então diz que isso é espinhela caída. E no dia seguinte, dona Mocinha explica que ele passou bem a noite, mas está todo entrevado. Aninha diz que eles vão até a cidade levar a Márcia para falar com o pessoal do salão e vão comprar os tachos, as panelas, o chocolate e vão chamar um médico. Bernardo então pergunta para Aninha se ela vai à cidade com o Miguel e vão levar dinheiro. Ela afirma que sim e Bernardo então diz para ela que ela não pode fazer isso, pois ele já pegou o Miguel roubando Aninha. Aninha, ele é um ladrão. Todos então ficam chocados com a notícia.